tá aguardando agora que já foi o convite. Cheguei. A paz, pastor, tudo bom? A paz, amado, tudo bom? Tudo bom. Tá ouvindo legal? Tô sim, senhor. Deixa eu tentar só centralizar aqui um pouquinho mais a imagem. Ver se... Acho que foi. Tá cortando um pouquinho minha cabeça, mas não tem problema não. Ai, foi. Tô um pouquinho torta. Mas Tudo tá bom? ajudando. Que é difícil isso. Tá bom. Tá indo aí? Tudo certo? A paz, gente. Show de bola. Tá entrando aí. Tá conseguindo me ouvir bem? Tô ouvindo legal. Tá bom. Gente, vocês que estão aí com a gente vai começar... Ah, tá falando, o pessoal tá falando que o som tá um pouco baixo. Aí eu já não sei se é o celular da pessoa ou o nosso. Eu tô aumentando todos os volumes aqui. O meu também tá no máximo. Vamos esperar? O pessoal que entrou aí, me dá um feedback se vocês estão conseguindo ouvir a gente bem, eu e o pastor. Aproveitar aqui para mandar um abraço aí para quem eu já vi aqui, deixa eu ver. Flavinha, a Érica, Fari. Aí o som tá normal. Oi, gente. O som ok. Amém. Uma galera boa já chegou aí. A gente vai começar a nossa live de hoje, né? Graças a Deus a gente conseguiu aí combinar com esse pastor incrível, abençoado, que a gente já tem contato aí há mais de 3 anos, né, pastor? Verdade, já há um tempinho. A gente já foi apresentado à nossa igreja e ele, com muita disposição, né? Graças a Deus, ele se voluntariou aí para participar dessa live com a gente, graças a Deus. Você que está chegando aí a convite do pastor, nós somos da Igreja da Fé para Todos, Diaconé. Eu sou a diaconisa Jéssica. E você que é da nossa igreja, esse é o pastor Marcos Menezes. Vou deixar ele também fazer as menções dele ali, se apresentar. Sejam bem-vindos, tá? A live vai funcionar como? O tema de hoje é o papel da igreja na sociedade em crise. A gente vai falar um pouco sobre a situação atual que a gente tem vivido. E eu vou entrevistar, basicamente, o pastor. Ai, meu Deus. Né, ele é o nosso entrevistado de hoje. E a gente vai esperar aí, né? Vocês também interagirem com a gente, tá bom? Então, o pastor vai se apresentar. Logo em seguida, a gente já dá início, tá? Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou o pastor Marcos Menezes, para quem não me conhece. Para quem já me conhece, é muito bom ver todo mundo aqui. O pastor Alex, grande Lecão, um abraço. Eu faço parte da igreja Transformação de Vidas aqui em Maricá. Desde já quero mandar um abraço para a minha igreja, para meus pastores, pastor Anderson e pastor Andréia, né, para toda a galera da Transformação de Vidas. Quero também mandar um abraço aos meus familiares, que provavelmente alguns deles também vão estar aí participando dessa live. E espero que seja de grande valia, né, esse momento que queremos estar juntos aqui. Espero poder estar contribuindo de alguma forma para elucidar aí algumas dúvidas, ou de repente compartilhar dúvidas também, né? Às vezes compartilhar dúvidas ajuda. Amém. Gente, eu tô olhando aqui para baixo, que eu tô com o meu script aqui, né? Meu e do pastor. Eu também. E aí eu vou dar uma olhadinha às vezes aqui para baixo, só para poder eu me situar um pouco, tá? Mas vamos lá. Pastor, o senhor quer dar a introdução no nosso tema, falar um pouco, né? O que Deus gerou no seu coração, o que o Senhor tem pensado, né, diante dessa situação atual que o nosso país tem vivido, como servo de Deus, como profissional, né, na área militar, né, como um pai de família também, porque essa é uma opinião que é muito considerada, né? Então, como dentro de todos esses papéis aí, como pastor, o Senhor tem lidado e aí, né, criado dentro de si, eu acho, não somente espiritualmente, mas, né, diariamente refletido sobre a situação atual de crise que o nosso país tem vivido. Então, bom, eu acredito que antes da gente poder pensar sobre essa crise afetar a igreja, acho que é interessante a gente entender como chegamos a esse estado propriamente dito. E quando se fala de crise, por exemplo, a galera que de repente é da área da saúde, né? Tem minha amiga e minha irmã, que é Érica Moraes, que é psicóloga, minha tia, enfim,
provavelmente algumas pessoas da área de saúde vão entender que o estado de crise geralmente é entendido quando a situação de uma pessoa que provavelmente está adoentada, ela fica de uma certa forma acentuada. Crise, na verdade, é isso, é a evolução da doença, seja para o quadro positivo ou para o quadro negativo. A verdade é que é sempre para o quadro negativo, é o que a gente entende por crise. Só que assim, quando se fala de crise, no momento que a gente está vivendo, a gente está evidenciando isso por causa da saúde. Mas a nossa crise de saúde é uma crise política, é uma crise econômica, é uma crise social. Né? Então, assim, se a gente for pensar nos fundamentos, desde que o sistema de saúde é sistema de saúde, pensando um pouco aí em termos de história, 32 anos mais ou menos de SUS, né? Desde que se começou nesse formato, a gente nunca teve digamos assim, uma participação tão ativa, né, até mesmo no sentido de financiamento desse sistema, como deveria ser. A verdade é que a gente sempre conviveu com subfinanciamento, por conta de desvio de verba, enfim, outras questões. A gente está falando muito dessa situação de crise por causa do governo atual, e aí você vê, né, muito viés ideológico, político, eu não quero me ater a isso. Mas para eu poder chegar à ideia de hoje, eu preciso construir o passo a passo. Se a gente for pensar, por exemplo, num estado de crise política, né, eu estudei sociologia, e a gente entende crise política estabelecida de fato quando, por exemplo, o governo atual não tem aprovação da maioria da população. E isso se reflete por questões de manifestação. A gente viveu isso aí em meados de 2013, 2014, né, por aquela questão da construção dos estádios para a Copa, preparação para as Olimpíadas. Então, naquele momento ali, essa situação ficou muito acirrada. Então, a crise na saúde, que já existia desde sempre, ficou acirrada e, de uma certa forma, afetou a crise política e econômica do nosso país. Por quê? Duas frases aqui foram vitais para a gente determinar isso, que foi uma do ex-jogador Ronaldo, quando ele disse que não se faz Copa com hospitais, né? Se faz com estádio. Infelizmente, ele foi infeliz nessa frase, por conta de, apesar de ter sido um grande jogador, ele foi infeliz nessa frase. A outra foi o próprio ex-presidente Lula, quando ele disse que tem gente que não quer que a Olimpíada aconteça. Não era bem assim. Tem gente que quer que construa hospitais. E não era isso que o povo queria. O povo queria que, da mesma forma como fosse dado, digamos assim, uma participação ativa para a questão da construção para a Olimpíada, também se fosse visto a questão da saúde. Então, assim, essa frase, tanto do Lula quanto do Ronaldo, ficou assim um pouco meio complicado de você manter. Ter ouvida, né? Foi difícil. Tipo assim, não desceu. E quando desceu assim, sabe, amargamente. Então, assim, não é por uma questão de viés político e ideológico, é simplesmente por uma questão de infelicidade na construção da fala. Então, isso aflorou ainda mais, de uma certa forma, a desaprovação que parte da população já tinha e trazendo outras pessoas para ser construído, o que foi construído até mesmo na questão do impeachment. Né? Estou só pontuando para a gente chegar, né, num denominador comum. Aí, uma pesquisa que eu fiz recentemente com alguns profissionais da área pública, né, da administração pública, melhor dizendo, eu perguntei se a verba que se chega para financiar a questão da saúde é suficiente. É suficiente pelo que me foi falado. E aí, por que então que não se faz da forma como deveria ser feito? Justamente pela questão do desvio. E a gente convive isso desde sempre. Né? Então, assim, a verba é suficiente. Para você ter uma ideia, só o estado do Rio de Janeiro recebeu mais de 400 milhões para ser aplicado na saúde. E a gente não vê esse resultado todo. Isso aí depois a pessoa pode checar, né, na fonte do Senado, enfim. Mas o que eu quero fazer ser entendido nessa hora é que a crise de saúde afetou uma crise política e econômica, que já existia, e com isso resultou uma crise social que chegamos aonde estamos hoje. A crise social, você pega, por exemplo, aí, nós estamos convivendo com essa situação aqui em casa pela questão da educação à distância. Meu filho está tendo que fazer aula online e minha filha, ela dá aula. Então, para ela está sendo bom, entre aspas, porque aumentou o número de alunos na questão, ela é explicadora, né? Então aumentou o número de alunos para ela. Mas, por exemplo, a criança que não tem acesso facilmente à questão da rede social. Muitos não têm, né? E muitos não têm. Então, assim, essa crise que outrora era da saúde,
aflorou na política e na economia, agora resultou numa crise social. Então, eu vou contar alguns passos aqui. Por exemplo, a educação é isso. De cara, são crianças que não têm acesso à mídia digital como muitas pessoas têm. Então, essa galera, principalmente da rede pública, vai ser muito, muito debilitada. A situação dela vai ficar muito debilitada. Quando você pensa na questão de emprego, por exemplo, já, se eu não me engano, essa semana eu estava dando uma olhada, mais se eu não me engano, 1,5 milhões de pessoas já pediram auxílio-desemprego. Nossa. Como é que vai ficar? Então, assim, você é profissional, né, da área da esfera de segurança pública, você sabe que uma pessoa, quando tem aquilo que lhe mantém tirado, ela surta. Sim. Uma coisa é você lidar com um problema para você, outra coisa é você lidar com um problema que afeta a sua família. Como é que um pai de família vai dizer para o seu filho que não tem dinheiro para comprar pão, que não tem dinheiro para comprar um leite ou coisa desse tipo, porque não tem de onde tirar? Então, hoje, o passo a passo dessa crise está resultando hoje numa questão de dificuldade, né, na manutenção de empregos. Mais de 600 mil pequenas empresas, que é o que fazia a economia girar, acabaram, decretaram falência. Só que na área de Maricá mesmo, onde eu moro, você vê um montão de lojas com a placa de aluga-se, vende-se, passa-se ponto e por aí vai, né? Com isso, a gente resulta o quê? No reflexo da crise emocional, que é onde eu queria chegar de fato. É onde nós estamos hoje. A crise emocional hoje, eu não posso nem falar besteira porque eu tenho profissionais da área de saúde aqui, tem psicólogos nessa live, então eu tenho que ter cuidado com o que eu vou falar. Mas, por exemplo, crise emocional, o desgaste emocional gerado por isso tudo, por esse quadro todo, né, resulta em quê? Depressão, tristeza, solidão, ansiedade, desejo de se isolar. Aí algumas doenças psicossomáticas acabam ficando mais afloradas, como toque, síndrome do pânico e por aí vai. Outras doenças que eu não vou me recordar todas agora, porque eu ainda não sou psicólogo, né? Mas estou caminhando futuramente para esse ponto. Então, uma reflexão que eu quero fazer nesse momento para a gente dar continuidade. Os problemas psicossociais sempre existiram, sim ou não? Sim, né? Acredito que todo mundo vai dizer que sim. Mas como que a gente resolvia isso antes? Quais as ferramentas eram usadas? Né? Então, se a gente for pensar antes e depois da crise, nesse momento que a gente está, como é que você resolvia, por exemplo, um problema que você tinha no trabalho? Pegava o marido, ia dar uma volta, ou então, hoje com a filhota, pegava, né, a criancinha ali, vamos passear no shopping. Algumas pessoas iam... Amigos, né? Sentava com os amigos para conversar. Porque nós somos seres sociais, então o ser humano ele precisa se socializar. Você fazia o quê? Encontro entre amigos, né? Os homens aí, eu, por exemplo, estou sentindo muito a falta do meu futebol. Eu jogo futebol pelo menos 2 vezes, no mínimo 2 vezes na semana. Então, isso para mim está sendo difícil. Por quê? É uma maneira de eu extravasar, é uma maneira de eu interagir com outras pessoas, é uma ferramenta que eu uso. Tem gente que come chocolate, tem gente que, sei lá, vê filme, vê série, mas o problema todo é que assim, uma das ferramentas mais eficazes é a ferramenta de relacionamento social. Com certeza. Quer ver? Eu tenho um amigo que ele fazia o seguinte, nesse período de complicação, de férias escolares, de calor acentuado, ele pegava as crianças dele, ia para o shopping, comprava uma caixinha para cada um e ficava passeando, aproveitando o ar-condicionado, só para tirar a criança daquele estresse de estar ali dentro de casa. Diário. Entende? E agora a gente se vê obrigada a estar dentro de casa, né? Privada. Como é que você faz agora? Por exemplo, quem consegue satisfazer, por exemplo, lendo um livro, comendo chocolate, vendo filmes e séries, beleza, nada mudou. Vida que segue. Mas as pessoas que gostam de interagir, e em especial 3 públicos, você pega, por exemplo, como é que você fala para criança e adolescente? Ó, não pode isso. Você desperta nele o interesse de por que eu não posso? De querer fazer, não é nem de poder, mas de querer fazer. É semelhante, por exemplo, nós estamos conversando aqui sobre um assunto que não tem nada a ver com o que eu vou falar agora. Aí eu chego no meio dessa live e falo assim, ó, gente, não pensem em pizza. Todo mundo vai pensar em pizza. Provavelmente alguém já pensou aí no sabor, na pizza predileta, na sua pizzaria favorita. Porque quando você diz para um determinado grupo que não pode fazer uma determinada coisa, é aí que esse grupo quer fazer, em especial crianças e adolescentes. Pega, por exemplo, os idosos.
né? O passatempo de muitos idosos, por exemplo, é ir no mercado. É fazer uma feirinha. Você vai no mercado, não sei se você já teve essa experiência, você vai no mercado de manhã, em especial sábado e domingo, o que mais você vê é idoso. Inclusive, O que mais... inclusive, uma das coisas, né, que foi difícil de se resolver no meio da quarentena foi fazer com que os idosos não convivessem de forma normal fora da quarentena, né? Porque o pessoal estava indo para o mercado, fazendo caminhada, e eles, sendo do grupo de risco, precisavam viver a quarentena, né? E é justamente isso, né? Essa privação, ela afeta cada pessoa de um modo diferente, né? Você vê, eu tenho um exemplo aqui perto de mim. Tem um senhorzinho que mora sozinho aqui. Ele anda aproximadamente 3 quilômetros para ir até o mercado praticamente todos os dias. Nossa! É a terapia ocupacional dele. Meu Deus! Como é que você diz para esse senhor que mora sozinho que ele não pode fazer a única coisa que praticamente ele gosta de fazer? E aí ele vai, para, conversa com um, conversa com o outro, interage com as pessoas, sabe, é dado a conversa. Como é que você priva a pessoa? Ela já vive a privação da situação física, digamos assim, né? Por estar, por não ter mais a liberdade que se tinha antigamente. Então, se você tira a única coisa que ela gosta de fazer, você tira praticamente a principal ferramenta para poder a pessoa lidar com essas situações, essas crises emocionais, esses desgastes emocionais que surgem, né? Então, por último, a gente vê o profissional de saúde. Está ali direto lidando com a crise, lidando com a situação, aquele medo excessivo de ser contaminado e contaminar alguém de sua casa. Então, esses 3 grupos, para mim, são os grupos que mais se desgastam, né, em função das suas situações específicas. Criança e adolescente por serem hiperativos, idosos porque a vida já é um marasmo demais, ela já não tem mais a mesma agitação e ela perde a terapia ocupacional dela, e o profissional de saúde que está ali a todo momento naquela tensão, é um plantão, sei lá, acho que 3 vezes mais conturbado do que seria em outro momento, né? Então, nesse primeiro ponto, eu acho que deu para entender legal o caminho dessa crise que se instaurou. Isso nos levou, né, a ter muito medo, tristeza e desânimo, né? E acredito que aí a gente chega até na fase adulta em si, né? Nos pais de família, nos trabalhadores sem ser os profissionais da saúde, porque quem não era ansioso, quem gostava de ficar em casa e ver o Netflix e comer um chocolate também se viu com medo ou desanimado em algum momento, porque essa crise pegou todo mundo, sabe, meio que desprevenido, né? O mundo, a gente estava vendo a construção disso, né, na China, na Itália, mas a gente não se preparou psicologicamente para isso, né? O brasileiro não se preparou para ficar enclausurado dentro de casa. Então, acredito que isso, de algum modo, também tem afetado a nós, pais, filhos, tios, porque a nossa convivência diária foi tirada. E aí a gente vê o agravante de crianças, idosos e o pessoal da saúde ainda mais, né, precisando do nosso apoio nesse momento, né, por terem aí seus ciclos muito mais reduzidos, vamos dizer assim, né? Porque uma criança, eu mesmo, esses dias, conversando com uma amiga minha por WhatsApp, ela disse que a filhinha dela de 3 anos fica falando: mas eu tô com saudade da Aninha, mas eu quero ver o Azaf. E como que explica para uma criança de 3 anos: olha, você não pode ver nesse momento, agora não dá para explicar, né? Ela não sabe o porquê de fato. E isso tudo causa medo, tristeza e desânimo, né? Demais, demais. Nosso pastor falou alguma coisa. A crise, pode ler, pastor. Pastor A crise torna o povo presa fácil de aventureiros. Precisamos alertar e instruir as pessoas. Isso é importante o que ele falou. Por quê? Dentro desse contexto, uma das características que mais está se acentuando é o medo do improvável. A verdade é que ninguém se preparou, ninguém esperava que isso durasse tanto tempo. E aí, associado a isso, aquela teoria do pânico, né, aquele caos excessivo que se faz, infelizmente, por mais que há uma necessidade de se entender o que está acontecendo, a gente não pode viver refém disso. Eu lembro de uma cena, por exemplo, de um profissional de saúde, um médico, ele estava chegando em casa
Isso é um vídeo que até circulou aí, acho que as redes sociais. E a criança, né, o filho dele, sei lá, um ano e pouco, correndo para vir abraçar ele, ele, né, falou pro filho, não chega perto de mim, né? Tipo assim, fica aí. A criança parou no meio do caminho. Tu viu isso? Cara, eu me senti muito mal com isso. Eu me coloquei no lugar dele. Eu me coloquei no lugar dele por conta da apreensão. Então, assim, o nosso povo hoje está convivendo com a ideia, né? E aí, se a gente for pensar, vamos tentar construir o quadro atual, né? Um medo que é a questão da apreensão de se contaminar ou contaminar alguém. Isso aí está escrachado. A tristeza por não saber até onde isso vai dar. E aí você percebe que são pessoas que outrora sempre estavam esboçando um sorriso no rosto e hoje, na verdade, tem aquela sensação de semblante caído, né? Aquela sensação de ó céus, ó vida, ó azar. Você pega a questão do desânimo aí, mas eu quero aplicar a questão do desânimo com aquela espécie de esgotamento físico, aquele cansaço sem estar cansado, sabe? Tipo assim, você está aqui do nada, de repente tu... aqueles suspiros prolongados. Isso é o desânimo, porque você esgota o seu físico sem ter feito nada fisicamente, porque a tua mente se desgastou. Então, isso é alarmante. Isso tudo vem de uma rotina, né? De uma rotina desordenada. Ó, quer ver um caso, por exemplo, que provavelmente, não sei se o pessoal vai concordar comigo, mas nessa situação, o apetite está desordenado, tem pessoas comendo mais do que deveria, tem outras comendo menos por causa não somente pela questão de escassez do alimento, mas apreensão mesmo, tipo assim, dificuldade de se alimentar por conta da incerteza que vive. Sono desordenado, alguns dormem demais, outros nem dormem, né? Tem uma insônia constante, irritabilidade acentuada demais. Por quê? A sua a rotina foi alterada. Você não está acostumado a conviver muito tempo com as pessoas que você convive dentro de casa. E se você não tiver uma boa convivência, a irritabilidade é a coisa mais provável de acontecer por conta de você não saber lidar com algumas situações. E aí a crise explosiva, aquela reclamação mais brusca, os interesses começam a entrar em conflito. Então, assim, dentro desse contexto, você tem uma angústia, né, estabelecida, aquela sensação de peso no peito, sabe? Aquele aperto no peito, né? Uma pessoa angustiada. A gente está convivendo com pessoas assim, angustiadas, pessoas ansiosas, pessoas sem... a crise de ansiedade... Sem expectativa, né, pastor? É uma das doenças psicossomáticas que mais foram acentuadas nesse período. Sem expectativa, como você falou. Pega, por exemplo, esse grupo que eu citei, de aproximadamente 1,5 milhão de desempregados. Sem a certeza de que quando acabar isso tudo, o emprego vai estar de volta. Estamos sem empregados, exatamente. Expectativa zero. E aí, com 2, 3 filhos, com contas para pagar, como é que faz? Difícil, né? Então, assim, esse é o quadro que a igreja hoje está presente. E a questão toda é como que a igreja vai dar a resposta a isso? Acho que agora a gente chegou, né? Citando aí tudo isso, né? Tudo isso que está por trás dessa crise, né? Social, financeira, da saúde, né? A gente chegou aí, qual o papel da igreja no meio disso tudo, né? Para amparar o pai, para amparar o profissional da saúde, para amparar o idoso. Qual o papel da igreja no meio dessa crise, né? Como a igreja respondeu a crises passadas e como ela tem respondido hoje a crises. Você pega, por exemplo, nosso pano de fundo, nossa base, digamos assim, né, para entender situações que ocorreram no passado, para tirar lições para o tempo presente, eu acho que nossa escola é a igreja primitiva, né, ou a escola dos apóstolos, digamos assim. Sim. Quando você pensa nessas crises em especiais, né, as que eu citei aqui, como medo, desânimo, incerteza, depressão, enfim, acho que quem mais vivenciou isso dentre os apóstolos foi Paulo, até porque ele escreve de uma maneira muito incisiva para as igrejas. Você pega, por exemplo, as cartas, né, das prisões de Paulo, as 4 cartas que ele escreveu na prisão, para mim são as melhores, porque são as que mais têm resposta para a nossa situação, para o nosso contexto. Porque, vamos lá, eu vou citar um texto aqui de Efésios, rapidinho, não estava nem no script não, mas eu vi um filme ontem e citou esse texto.
e eu quero compartilhar, né? Porque é uma verdade que a gente precisa ter no meio dessa dificuldade. Lembrando que Efésios, a carta aos Efésios, Paulo está escrevendo preso, né? Está no pior momento de vida dele. Aí, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, o texto vai dizer: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então, assim, independente da situação que eu esteja vivendo, eu já sou abençoado. Isso eu não posso negar. O problema é que essa verdade que está posta no livro precisa ser internalizada. Eu preciso entender que o mundo está em crise, mas eu não posso estar em crise. Não, e principalmente, né? O mundo está em crise, mas Deus não está em crise. Não. Nada fugiu do controle de Deus, né? Eu vou pegar aqui na versão a mensagem, que é uma versão que eu gosto muito. Bíblia. Eu tenho aqui também. Minha filha também. Minha filha ama tanto essa Bíblia que às vezes ela acha que essa Bíblia é mais dela do que minha. Mas, deixa eu abrir aqui rapidinho. Então, assim, se a gente for parar para analisar, nós hoje precisamos nos fortalecer. Paulo orienta isso, né? Sobre essa questão de se fortalecer no Senhor. No Senhor e na força do seu poder. E na força, ou seja, a gente tem um livro de regra e de orientação. Paulo, a partir do verso 3, né, do capítulo 1, ele diz assim: como Deus é maravilhoso. E que bênção Ele é. Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos leva aos mais elevados lugares de bênção. Muito antes que Ele estabelecesse os fundamentos da terra, Ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Então, eu preciso entender essa verdade e internalizar essa verdade. Por quê? A grande questão é que o nosso sistema de saúde, o nosso sistema de economia, de política e quaisquer que sejam, não tem condições suficientes de dar conta sozinho dessa situação que está além da questão social. A verdade é essa. Porque, assim, quem mais entende de crise social é a igreja. Sim. Que sempre viveu em tempos de crise e sempre se superou. E acredito que às vezes a gente espera um reino, né, aqui na Terra justo, cheio de igualdade, e a gente esquece que a verdadeira equidade a gente só vai viver na eternidade, né? O mundo, ele caminha para que se cumpra a palavra de Deus, né? Senão, se os dias não se tornarem cada vez piores, a Bíblia ela vai estar indo contra a verdade dela, né? Que há nela. E a gente precisa caminhar para isso. E a nossa expectativa precisa estar em que Deus não foge do controle, né? Que nada foge do controle de Deus. Ele é absoluto nisso. Pensando nessa frase aqui do pastor Zé, né? Tempo difícil, né? A situação que a gente vive, faz o povo uma presa fácil, né? De aventureiros. Você vê, por exemplo, eu não quero aqui entrar nesse mérito, mas tem gente, por exemplo, eu acho isso um escândalo, mas vendendo máscara espiritual. Caramba. Como assim? Ela é invisível porque é espiritual. Nossa. Sabe? Então, assim, no meio de uma situação tão difícil, eu quero crer que, na verdade, esse vídeo que eu vi seja brincadeira, de mau gosto, do pior espécie possível. Mas eu acredito que não seja. Pela forma como a pessoa se expressou, e isso faz com que a gente continue sendo visto por alguns como motivo de chacota. Na verdade, quando a gente lê o texto sobre a questão lá em Romanos, quando fala sobre a criação está ardentemente esperando, né, com expectativas, né, voltando aí, aguardando que os filhos se manifestem, é justamente nesse momento que às vezes a gente pensa assim: poxa, Deus não me dá uma oportunidade de eu fazer algo útil. A oportunidade é essa. Da igreja se fortalecer ainda mais e se mostrar firme. Agora, esse é o momento, né? E se a gente se atentar, né? O senhor citou aí Paulo, mas se a gente se atentar para a igreja primitiva, o que a gente enxerga na Bíblia de exemplo para a gente, sabe? Como que profetas, como que discípulos mostraram para a gente, nos olhos bíblicos, né, uma saída diante disso, como que a igreja ela reagia diante da crise. Eu gosto muito de trabalhar em cima da igreja primitiva. Então, vamos pensar um pouco sobre a questão da incerteza, a questão do medo por conta da incerteza. A gente não sabe até quando isso vai de fato. Eu acredito que a gente esteja bem mais perto de resolver do que estávamos antes. Mas, assim,
Quando Paulo ele é convertido, no capítulo 9 de Atos, como é que é o contexto daquela época? Vindo de Atos, fazendo uma construção de Atos capítulo 7 em diante, o cenário era, Estevão está sendo apedrejado, né, por conta de professar o nome de Jesus. A gente vê a manifestação da glória ali, mas Paulo está presente, porque Sim. diz o texto lá que Paulo estava presente. Ele consentiu, ele concordou com o que aconteceu. Né? Então, esse Paulo era conhecido por todo mundo como, desculpa a expressão, mas eu acho que como a live é jovial, então, na gíria popular seria o cão chupando manga. Pior cara que tinha na época, o cara casca grossa, o cara que, digamos assim, o carrasco. Né? Então, todo mundo tinha medo de Paulo. Quando Paulo é convertido, Deus orienta, o Senhor orienta Ananias ir lá para curá-lo. E não, peraí, o cara, o que eu ouvi sobre esse cara aí, meu irmão, na boa, ele não presta, é o pior elemento possível. Quando Paulo vai ser apresentado, por exemplo, Atos capítulo 9, vamos ler um texto, versículo 26, quando ele vai ser apresentado em Jerusalém, olha o que o texto diz. Ao chegar em Jerusalém, Saulo procurou juntar seus discípulos, mas todos tinham medo dele e não acreditavam que ele fosse um discípulo. Então, o medo era algo presente naquele tempo, por conta da questão da perseguição. E por conta dessa perseguição, dessa morte de Estevão aqui, a igreja meio que deu uma expandida. Você percebe que o texto lá em Atos 8 vai dizer que, por conta dessa perseguição, muitos cristãos da época, né, evadiram para a região da Judéia e para a região da Samaria. Na verdade, cumprindo o que Jesus tinha falado em Atos 1:8 sobre ser testemunhas na Judéia e Samaria. Então, o medo era algo presente, era algo real. E aí, como é que foi a resposta? Versículo 27 diz, Barnabé, então, tomando consigo, pegando Paulo, levou até os apóstolos e lhes contou no caminho, lhes contou como no caminho ele viu o Senhor e que este, né, ou seja, Jesus, lhe falara e como em Damasco ele tinha pregado de maneira corajosa o nome de Jesus. Então, assim, no versículo 26... o medo está presente. No versículo 27, há uma resposta velada que nós que somos evangélicos e de uma certa forma, costumamos nos debruçar sobre a Bíblia, a gente entende claramente a ação do Espírito Santo aqui. Porque quando você olha para Barnabé, se não me engano, o significado do seu nome é filho do consolo, filho da consolação. Isso aponta diretamente para o Espírito Santo, que é quem faz esse conforto. A crise existia, mas a resposta também. O problema estava presente, mas a resposta estava justamente no conforto que Barnabé faz, em termos de tranquilizar a galera. Aí, rapaz, que calme, fiquem tranquilos, né? Não percam a paciência, fiquem tranquilão. Então, assim, o que a igreja tem que fazer hoje é justamente o que a igreja fez naquela época. Não vamos criar pânico. Peraí, esse cara aqui foi transformado por Jesus e, hoje é uma bênção. Houve um consolo e um conforto naquela situação para aquele povo específico. Isso é lição para a gente. Se você for pensar, por exemplo, na questão da tristeza, por incrível que pareça, uma das cartas mais difíceis de Paulo de escrever é a carta que ele mais fala sobre alegria, que é a carta aos Filipenses. Uma vez eu pregando sobre Filipenses, não sei se eu preguei na tua igreja isso, mas eu disse o seguinte, que nessa carta de Filipenses, Paulo, pelo menos, ele cita, acho que umas 10 vezes a palavra, né, ou a expressão alegria. Alegro-me, alegrem-se, alegria, enfim. Então, Paulo, por mais que ele tivesse numa situação difícil, ele sempre buscava a alegria. E essa carta de Paulo, em especial, é a carta que ele mais está entristecido por conta da situação de um dos seus companheiros, né? Algumas pessoas falam que é Epafrodito, enfim, a pronúncia clara, tem gente que discorda. Eu chamo de Epafrodito. Então, assim, quando você olha para essa carta, e eu gosto muito, né, dessa carta, Paulo está extremamente entristecido. Ele fala isso no capítulo 2, deixa eu abrir aqui rapidamente, né? Só para pontuar para os nossos ouvintes aí, nosso público, que o que a gente está falando não é meramente uma expressão voltada das ciências humanas. É entender o que as ciências humanas diz à luz da Bíblia. E à luz da Bíblia, esse Paulo, no capítulo 2, versículo 25, ele diz o seguinte, olha, contudo achei necessário enviar Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro de lutas, a quem vocês enviaram para me socorrer nas minhas necessidades, porque ele sentia saudade de vocês e estava angustiado por saber que ele havia adoecido.
Pois ele, de fato, esteve doente e à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza após a outra. Então, Paulo estava chateado, estava entristecido demais. E aí, verso 28, por isso eu envio a vós com a maior urgência para que vocês se alegrem vendo outra vez e assim eu possa ter menos tristeza. Então, assim, ele já estava entristecido porque ele estava numa situação difícil, estava preso. Se a gente for entender esse período aqui, talvez o período que ele mais se sentiu sozinho. E aí ele consegue ver conforto no meio de uma tristeza de não ser mais entristecido por conta da cura de alguém. Então a gente tem que começar a se alegrar com as pessoas que estão sendo curadas. Amém. Mas tem que se alegrar mais com quem está sendo curado do que se preocupar e se entristecer com quem está ficando doente. Porque na verdade hoje... Muito bom. Hoje, na verdade, você percebe que Paulo tomou isso como missão. Pega, por exemplo, no capítulo 4, quando ele vai falar lá, faço todas as coisas daquele que me fortalece. Se você voltar um pouquinho nos versículos anteriores, ele vai fazer uma narrativa sobre o fato de saber lidar em toda situação. Você está abatido, você está entristecido, sei ter escassez, sei ter fartura, enfim, sei passar todos os tipos de situações. Ser experimentado, né? Ser experimentado em tudo. Justamente. Era um desejo de Deus? Não, era uma consequência da situação em que ele vivia. Era uma consequência do contexto histórico-social que ele vivia. Hoje nós estamos vivendo uma situação em que é a vontade de Deus para ensinar a igreja. Eu não concordo com essa fala. Eu, por exemplo, eu não me vejo pegando aqui uma doença e toma, filha, toma essa injeção aqui de doença para que você possa aprender que só eu tenho a cura para você. Aí depois eu vou e dou a cura a ela. Não vejo lógica nisso. Entende? Agora, dentro de um contexto que a gente vive, a verdade é que hoje nós vivemos uma situação construída por nós mesmos, seres humanos. Essa que é a verdade. E nós, como seres humanos, mas sendo a igreja do Senhor no presente nesse tempo, precisamos dar uma resposta adequada. E a nossa resposta, eu prefiro me apegar ao que Paulo diz. Eu posso enfrentar essa situação porque eu sei que ele tem me fortalecido. Eu posso passar por isso. Eu não quero me privar de passar por isso. Se eu tenho que passar sendo fortalecido no Senhor. E aí voltando para a verdade de se fortalecer no Senhor e na força do poder dele. Voltando novamente para essa verdade. A questão é que em tempos de crise, né, tanto para a igreja primitiva, eu vou daqui a pouco citar algo no Antigo Testamento, mas historicamente, onde a humanidade, o que a humanidade vai enfrentar em tempos de crise ou não, nós precisamos depender do Senhor. E eu acho que a diferença de como a gente vai passar por isso está totalmente nisso, né? Dependência em Deus, confiança em Deus, porque a gente vê na vida da pessoa, né, se ela depende e confia no Senhor, porque eu posso até ficar abatido ou desanimado em algum momento nessa quarentena, mas a minha dependência em Deus vai me puxar para a realidade de que eu vou confiar nele, de que tudo isso vai passar. Então, como eu vou reagir a isso que vai fazer a diferença? Inclusive, quanto a corpo, né? Porque o corpo de Cristo precisa, em unidade, viver essa verdade. É verdade. Ó, você vê, por exemplo, tem um texto que eu gosto muito, e acho que ele é pontual para entender, porque eu acho que a grande maioria das pessoas estão vivendo uma angústia por talvez não ter... na verdade, essa angústia até meio que abala a fé de algumas pessoas. E o que é uma coisa até normal, tratando-se de seres humanos. Né? Paulo, que, digamos assim, é um dos nossos exemplos maiores depois de Jesus Cristo, com relação à vida cristã, em especial no Novo Testamento, Paulo tinha esses momentos de crise, esses momentos de angústia. Ele até relata isso. Você vê, por exemplo, Romanos capítulo 8, quando a gente tem ali a expressão do Cântico da Vitória. Eu gosto muito desse versículo 35, porque é uma pergunta muito pontual. Quem é que vai nos separar do amor de Cristo? Ou seja, quem é capaz de abalar a nossa fé a ponto de nos tirar desse amor? Na versão A Mensagem, você já leu aí, é magnífica a expressão. Como a grande maioria talvez não tenha a versão A Mensagem ou não gosta dela, enfim, aí é questão de gosto, eu vou ler numa versão mais tradicional. Mas ele começa esse versículo perguntando: quem é que vai nos separar do amor de Cristo?
E aí ele pergunta, são tempos difíceis nessa a tribulação? Ou é a angústia? Ou é a perseguição? Ou porventura fome? Quem sabe a privação? Ou perigo? Ou espada? Ou qualquer outra coisa? Então, assim, são perguntas pontuais para chegar no versículo 37, que todo mundo gosta. Mas, peraí, para eu chegar nesse contexto de ter vitória, de ser mais do que vencedor, eu preciso entender que nada das situações em que eu vivo, nada das circunstâncias que eu vivo com relação ao presente momento, de angústia, dificuldade, ansiedade, é capaz de me privar do amor de Deus, me privar do amor de Cristo. Eu não posso, na verdade, isso é uma responsabilidade minha como servo do Senhor, é uma responsabilidade da igreja, como igreja de Cristo. Ela não pode deixar que nada entre no meio dela e desse amor de Cristo. Nada pode fazer essa interposição, digamos assim. Eu não posso permitir, porque aquilo que foi construído na cruz não pode, né, ser separado, não pode ser afastado. Mas essa responsabilidade é minha, porque eu entendo graça da seguinte forma: graça é algo que está posto, foi feito, está construído. Estamos num período de graça da parte de Deus, graças ao que Jesus Cristo fez na cruz. Quem tem que estar debaixo dessa graça sou eu. Eu tenho que estar aqui. Ela já está posta. O texto mesmo, Paulo mesmo vai dizer que não há nenhuma condenação. Ele começa esse capítulo dizendo que não há condenação nenhuma, né, para aqueles que estão. É uma decisão pontual. Eu preciso estar, eu preciso decidir isso. É uma decisão pontual. Não há, em tempo nenhum, não há nenhuma condenação. Ou seja, por que eu estou dizendo isso? Se a gente for pegar a palavra crise no grego crises, não tem a ver com a evolução da doença propriamente dita. A ideia de crise no grego é julgamento. Uma das definições, né, a mais usada, tem a ver com julgamento. Então, assim, por mais que haja um julgamento, algumas pessoas gostam de olhar para esse quadro atual e pontuar que é o juízo de Deus. Olha, eu tenho que entender que, se for, já que a pessoa quer olhar assim, nenhuma condenação há para mim. Eu não posso aceitar que Deus está me condenando com essa situação crítica que nós estamos vivendo por coisas do passado, porque se a Bíblia fala que ele já não se lembra mais do meu passado, não sou eu que vou trazer à tona essa bagagem. Então a igreja precisa entender isso. Faz. Por quê? Por sermos seres humanos, a gente acaba trazendo para nós, né, aquela questão da dúvida: será que é isso mesmo? E aí, mais uma vez, aproveitando a frase do pastor Zé, infelizmente, se eu não for fortalecido na palavra, se eu não tiver alerta a isso, eu sou presa fácil. Qualquer vento de doutrina vai me levar de um lado para o outro. Para a gente fazer aí um arremate aí, né, um fechamento quanto a igreja correspondeu, né, à crise nos tempos passados. Eu quero só citar brevemente aí o exemplo de José, que não era igreja, mas que pode ser usado como igreja para nós, né? Porque a gente vê a história de José, um dos irmãos, né, filho de Jacó, que foi excluído, vendido, apanhou e se viu aí, né, sendo um homem totalmente íntegro, reto e temente a Deus, e vivendo numa situação totalmente contrária ao que ele começou a viver, né? Foi morar num palácio, foi ser governador do Egito. José, ele foi alguém que proveu a necessidade de toda uma nação. Não foi de uma cidade, não foi de um bairro, foi de uma nação. Isso porque José estava preparado para a crise. Então, só para a gente fechar isso aí quanto à crise, né? Eu acredito que eu não estou dizendo que a gente precisa agora ficar esperando a próxima crise, mas nós temos que nos preparar. Né? Nós não podemos deixar aí, a gente já comentou, né, no decorrer aí dessa live, que a crise pegou a gente desprevenido, mas a gente não pode deixar que a crise venha novamente ou situações da nossa vida venham e nos peguem desprevenidos, sabe? A palavra de Deus, ela fala que Deus conta os seus segredos aos seus amigos. Ele gosta de revelar o que está no coração dele. Então, eu acredito que a gente precisa olhar para exemplos como Paulo, como José, e sermos homens e mulheres de Deus que estão preparados para viver um tempo de crise e prover a necessidade não só da nossa família, mas dos nossos irmãos. E aí agora a gente vai vir para os dias de hoje, né? E aí eu quero perguntar para o senhor, pastor, como
como que a igreja pode, de uma maneira mais humana, né, mais palpável, mesmo sem a gente poder se tocar, como que a igreja ela pode reagir melhor a essa crise, olhando para esses exemplos que a gente falou. Perfeito. Eu quero até pontuar aqui uma frase da minha tia Neucimar Menezes, doutora Neucimar Menezes, que está na live. Mandar um abraço para ela. Aproveitar para fazer um comercial rápido aqui. Semana que vem nós vamos estar numa live juntos, né? Ah, legal. Eu e a doutora Neucimar. Depois eu vou preparar a arte aí. Não vou dar até spoiler, né? Eu não ia dar não, mas eu não aguentei. Mas a ideia de semana que vem é falar sobre a ideia de terapia. Se é cuidado pessoal ou se é fraqueza espiritual. A gente vai ter um debate um pouco sobre essa ideia aí. Mas vamos lá. Pensando em respostas, né, em conselhos para esse tempo, quero me apegar a duas escolas, digamos assim, uma do Novo e uma do Antigo Testamento. Na escola do Novo Testamento, quando você pega, por exemplo, quando a igreja surge, propriamente dito, Atos capítulo 2, se você for pegar ali no versículo 42 e diante, tem quatro ensinamentos vitais ali que eu quero compartilhar rapidamente, porque nosso tempo está bem apertado. Mas, por exemplo, o versículo 42 fala sobre comunhão, que é que os irmãos ali eles tinham comunhão uns com os outros. Poxa, pastor, mas como é que a gente vai ter comunhão nesse período se a gente não pode nem se ver, nem se tocar? Mesma distância, isso é um conselho que eu quero deixar, mesma distância procure estar perto. Sim. Porque comunhão não é só a koinonia propriamente dita de você abraçar e tal. Às vezes você abraça muito mais. Isso. Às vezes você abraça muito mais a distância do que perto. Use as redes sociais para isso. Eu recebi hoje um videozinho que é até interessante, uma artezinha dizendo abraço espiritual, acho que é isso, acho que é abraço espiritual, abraço virtual, minhas assessoras aqui me ajudaram. Abraço virtual chegando, aí tem assim, carregando, né, aquele download, aquela figura assim, como se estivesse carregando, né, um upload ou um download, e aí os dois bonequinhos se abraçando. Então, abrace virtualmente falando. Mantenha a comunhão. As redes sociais estão aí para isso, para a gente usar da maneira correta. Se você for pegar o segundo ensinamento que a escola de Atos, né, a escola dos apóstolos ensina, é a comunidade de bens. Versículo 44 diz que eles tinham tudo em comum. Eles eram empáticos uns com os outros, eles compartilhavam o que era possível. Ah, pastor, mas espera aí, tempos de quarentena, tempos de crise, querido, tomando todos os cuidados devidos, eu posso sim compartilhar, eu posso sim fazer algo útil. Por exemplo, eu ouvi ainda agora esse senhorzinho que eu citei mais cedo, que vai e anda até o mercado, ele estava chegando agora. Um grupo de jovens que estava aqui na rua prontamente foram lá para pegar as bolsas dele de compra para ajudar ele a chegar até em casa. Ou seja, comunhão de bens. Como que eu posso dizer isso? Ele aproveitou a força física, né, a força jovial, e foi lá fazer uso disso, compartilhar um pouco disso para ajudar esse senhor. Então, é possível fazer alguma coisa? Infelizmente, vai ter quem não concorde com essa atitude, né? Só que a gente precisa, às vezes, eu acredito que isso é viver a Bíblia, sabe? A gente colocar a necessidade do próximo acima do nosso bem-estar físico, emocional. E alguns vão dizer que é imprudência. Eu não estou dizendo para eu pegar e ficar na rua pegando a sacola de todo mundo. Mas se eu estiver na rua, não existe um mal em eu fazê-lo. Então, foi algo pontual, foi algo esporádico. O pessoal estava aqui na frente da casa, aqui, conversando e tal. Quando ele passou, opa, peraí, pegaram, mantiveram a distância. Eu estava aqui olhando, mantiveram a distância, né, de 1,5 metro aproximadamente, e foram ali acompanhando, levando. E a própria escola de Atos vai falar sobre a questão de socorrer os necessitados, né? A terceira lição que ela ensina é justamente estar atento às necessidades de cada um. Por que eu digo isso? Esse senhor, como eu falei, ele mora sozinho. Tem pessoas que se revezam para ir lá sempre, né, com máscara, com luva, com tudo, para saber se ele precisa de alguma coisa, para saber se ele está bem, para saber se ele está vivo. Afinal de contas, ele é grupo de risco e mora sozinho. Então, pelo menos algumas pessoas aqui da rua têm um cuidado especial com ele por conta da debilidade, da necessidade dele. Socorro os necessitados. A igreja precisa ter esse olhar, né? A igreja precisa ter esse olhar. Precisa. Eu não sei se vai dar tempo de eu explicar, mas, por exemplo, outra questão que a gente... Então, outra coisa que a gente tem que ter atenção é sobre a questão de frequência aos cultos. A maioria das igrejas estão fazendo live. Participa da igreja, seja a igreja sem estar na igreja.
Participa Amém. da live da sua igreja, participa de tudo aquilo que a sua igreja faz. A gente agora à tarde fez eu não participei ativamente porque eu estava preparando aqui o material para poder fazer essa live. Mas a minha esposa participou do grupo aqui que a gente tem na igreja, de uma live através do Zoom, para conversar sobre temas específicos, para manter essa comunhão. Então, assim, para de alguma forma ter frequência nos cultos. É importante ter isso. Para você falou aí sobre a igreja ter esse olhar. Pensa, por exemplo, depois o pessoal pesquisa aí, tem um capítulo no livro Microfísica do Poder que fala pontualmente sobre o papel do hospital no século XVII, do século XV ao século XVII. Né? Porque o hospital, propriamente dito, ele só surgiu a partir do século XVIII. Mas, por exemplo, a ideia de hospital na época era muito mais como um lazareto, né, um leprosário, do que um hospital propriamente dito. As pessoas não iam para lá para procurar uma cura. As pessoas, na verdade, eram levadas para lá para poder ter uma morte tranquila. Que isso, pastor? Mas era melhor morrer num hospital sendo cuidado por algumas pessoas do que você, de fato, morrer na rua com um monte de gente. Morrer sozinho. Então, assim, havia esse cuidado. E quem fazia esse papel? Os religiosos da época. E aí, eram dois grupos específicos. Os pobres, de alguma forma, em busca de uma salvação, porque morrer em paz, naquele tempo, era sinônimo de morrer com salvação. E as pessoas que, porventura, tinham feito algum erro no passado, doavam a sua força física, né, ou o seu cuidado, de estar ali para poder, de alguma forma, serem absolvidos de algum mal. Se eu não criar laços, né, com o corpo que eu faço parte, se eu não criar laços, se eu não mostrar presença, vamos assim dizer, eu vou morrer sozinho, né? Nessa quarentena a gente vai definhar como anda a vida espiritual das pessoas, né? Será que basta somente ler a Bíblia e orar? Será? Ou a comunhão do corpo por live, né? Por videochamada, por o contato que seja de responder uma mensagem. Isso é relacionamento com Deus no corpo. Então, a gente precisa priorizar isso também. Muitas verdades isso que o senhor está falando. Assim, porque da mesma forma, vamos pegar a ideia do corpo, da mesma forma como o meu corpo físico precisa de uma atividade para manter um pleno funcionamento, a igreja como corpo também precisa de uma atividade constante, ainda que de uma maneira não tão incisiva como era antigamente, mas ela precisa estar em movimento para esse corpo continuar ativo, entende? Então, assim, essas lições da escola de Atos, a gente entende que é mais uma questão social com relação ao corpo da igreja. Agora, quando você olha, por exemplo, para a escola de Noé, é um ensinamento mais voltado para o âmbito familiar. E aí eu quero me dirigir específico a pessoas que estão em casa e não sabem muito bem como lidar, porque com essa ideia de confinamento. Tem gente que está tendo uma visão de confinamento. Não é confinamento. Isolamento é diferente de confinamento. Isolamento é até diferente de solidão. Tem gente que nesse contexto está vivendo processos de solidão, né? Se sentindo sozinho. Isso aí já é um tema para uma outra live, porque senão eu vou me demorar para poder alastrar. Mas, olhando para a Arca de Noé, a primeira coisa que eu tenho que entender é como era a situação que Noé vivia. E aí, Deus chega, capítulo 6, tá hashtag chateado com a humanidade, vou destruir todo mundo. Eis que olho para Noé, Noé, você tá de bem comigo, você tá de boa, está com crédito. Diz o texto, verso 8, que né, Deus achou graça em Noé. Achou graça em quê? Na fidelidade dele. De toda uma geração conturbada, de toda uma geração destrutiva, né, tóxica, digamos assim, Noé era um cara eficaz, era um cara que estava íntegro. Então, assim, conselho para você que está em casa, você que está tendo que conviver com essa nova situação, mantenha a sua fidelidade em Deus. Amém. Mantenha a sua fidelidade a Ele, porque isso vai resultar em algo bom para você. O segundo conselho que eu vejo não é a obediência dele, porque no versículo 22, depois de tudo que Deus fala, o texto vai dizer que Noé fez tudo conforme Deus mandou. Sabe o que eu vejo aqui? Às vezes a gente quer questionar, Deus, por que isso, por que aquilo, por que eu perdi meu emprego, por que... Cara, tenhamos atenção à voz de Deus. E aí, eu quero me dirigir especificamente ao fato de, não concordo com o governo que está fazendo isso, ou com o governo que está fazendo aquilo. Você pode não concordar com o governo municipal, nem estadual, nem federal, nem das galáxias, mas entenda uma coisa, concorde com a palavra. Obedeça a palavra. Mas eu não concordo com ele. Sim, se você não tem condições de obedecer a uma ordem explícita da autoridade da sua cidade, do teu estado ou do teu país, obedeça a palavra, porque a Bíblia diz que nós temos que nos sujeitar à autoridade. Então, antes de eu ser obediente a qualquer
na esfera pública, eu sou obediente à palavra. Ah, eu não gosto de ter que usar máscara para sair na rua, mas eu boto assim mesmo. Ah, poxa, pai, tu só vai ali, vai ter que botar o capacete, mas vou ter que botar porque a ordem é essa. Então, assim, a gente tem que aprender a ser obediente a Deus através do poderio público que está estabelecido. Né? A terceira lição que eu quero deixar aqui seja consistente, seja firme nas suas decisões. Não é depois que ele decidiu fazer o que Deus mandou, diz no versículo 1 em diante, do capítulo 7, que ele saiu fazendo o que Deus tinha mandado fazer. Botou o animal que tinha que colocar, separou o que tinha que separar, tudo conforme tinha sido ordenado. Ou seja, ele foi firme, por mais difícil que fosse, por mais incerto que era a situação. Será que vai chover mesmo? Será que vai acontecer isso? Será que Deus está certo? Ele foi firme na decisão. Seja firme nas suas decisões, seja consistente. E finalizando, seja paciente, porque isso vai acabar. Aí a gente está aqui, sei lá quanto tempo a gente está nessa situação, 2 meses, 3, não sei, não me recordo agora. Mas pensa o tempo que Noé teve que aturar, não somente os familiares, né, digamos assim, mas toda aquela gama de animais ali dentro. Cara, foi uma média aí de 10 meses a 1 ano, confinado ali numa arca, numa situação. E o que sustentou Noé? O amor de Deus. Quem é que vai nos separar disso? E segundo, a paciência que ele teve em saber que Deus, no momento certo, iria, né, fazer valer toda aquela ação. E aí, para fechar, quando essas 3 coisas, né, essas 4 coisas, melhor dizendo, a fidelidade de Noé, a obediência, a consistência, a paciência, resulta no que está escrito no versículo 1, que eu quero ler aqui, de Gênesis 8. Diz aqui na minha versão mais tradicional: Deus lembrou-se de Noé e de todo o gado, de todos os animais selvagens que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e as águas começaram a diminuir. Trazendo isso para o nosso contexto, entenda, Deus ele não se esqueceu de você. E eu acredito que esse vento, esse sopro, essa ação que ocorreu aqui no passado para fazer aquela situação passar, na verdade, já começou a acontecer para nós, Igreja do Senhor. Amém. Eu entendo As águas que esse estão sopro baixando. de Deus, eu entendo que esse sopro de Deus está fazendo as águas dessa turbulência baixarem. Amém. Essas águas da incerteza baixarem. Creia nisso, porque eu creio assim. Amém. Gente, é isso. Maravilhoso esse tempo, né? Passa muito rápido. A gente tem 1 minuto e meio para encerrar. Obrigada a você que ficou aí com a gente. Obrigada a você que viu 10 minutos, 5 minutos. Eu creio que Deus ele vai estar guardando você, a sua casa, a sua família. E eu quero te agradecer e declarar a bênção sobre o seu lar. Vou pedir para o pastor fazer uma oração aí breve de 30 segundos e se despedir, tá bom? Amém. Oremos, Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor tem resposta para tudo, Pai amado, mesmo em tempos de crise, em tempos de incerteza. E Deus, nessa hora, Pai amado, da mesma forma como aconteceu, ó Pai, ali com Noé, que o teu vento, e na verdade não o sopro qualquer, mas o sopro do teu Espírito Santo, faça, ó Deus querido, as águas dessa incerteza, dessa ansiedade, desse medo, desse receio, ó Deus querido, abaixarem, ó Deus querido. Faça recuar, ó Pai amado, que nós possamos contemplar um novo horizonte, contemplar uma nova paisagem, ó Pai amado, de novas expectativas, de esperanças renovadas, Deus querido. Ó Deus querido, que de alguma forma essa live consiga, Pai, atingir, ó Pai, as pessoas que precisam de uma palavra de esperança, de expectativa renovada e que ela cumpra o propósito por qual foi lançada. Eu agradeço, Deus querido, porque Tu és fiel e nos ensina a ser fiéis a Ti. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nada me separa desse amor, nada vai me tirar.